famosa passagem bíblica que Paulo orienta a igreja acerca da vida no lar cristão, Efésios 5, 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Até aqui, tá bom por enquanto? Vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite, meus irmãos. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa igreja, por esse domingo maravilhoso que temos, junto com os nossos familiares, com as pessoas que amamos. Viemos até tua casa, ouvir um pouco da tua palavra, Senhor. Tentar compreender um pouco mais essas verdades eternas que abrangem, ó Deus, todas as áreas e aspectos da nossa vida, mas de modo muito especial, nos fala um pouco sobre a vida familiar, o casamento, a união dos dois em uma só carne, ó Deus, que é algo tão profundo, algo que ainda temos muito para aprender, desenvolver, melhorar, como família, como casais. Nenhum de nós aqui está pronto, nenhum casamento é perfeito, todos nós estamos ainda, ó Deus, nesse processo de crescimento, de evolução, de aprendizado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Esse assunto requer um carinho especial, um cuidado e muita atenção nossa. E um esforço, sim, ó Pai, de ambas as partes, para que possamos ser bem-sucedidos. Abençoe os lares desta igreja, abençoe os casais, abençoe aqueles que nos acompanham pela internet e aqueles que ainda irão ouvir as mensagens gravadas. Que esse tema possa trazer luz, direção, fortalecimento, exortação, despertamento, ó Deus, porque todos nós ainda temos muito para crescer nessa área. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se foi a esposa ou filha do Billy Graham, alguém da família Graham. Tem uma frase que ficou muito famosa nos Estados Unidos, que ela dizia assim: onde na união de duas pessoas não há discordância, divergência de pensamento, se os dois pensam igual em tudo, não há conflito nenhum entre duas partes, então uma delas é desnecessária. Para pensar nisso um pouquinho. Se em duas partes não há nunca nenhum pensamento diferente, não há discordância alguma, uma delas é desnecessária. É justamente neste conflito de ideias, de vontades, de pensamentos, é que a gente vai encontrar o caminho ideal, a resposta
ideal para os grandes dilemas que todas as famílias enfrentam. Mas nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que esse é um assunto que perdeu completamente o valor lá fora. O casamento foi banalizado num nível que a gente... Meus irmãos, nós vamos ver o casamento quase desaparecer. Poucos que ainda levarem a sério, um pouco a sério, a palavra de Deus, vão falar alguma coisa ainda a respeito de casamento. Porque hoje em dia, esquece tudo, não há referencial nenhum lá fora. Não há mais nenhum referencial do que é o casamento. A igreja é o último reduto, vamos pensar assim, em que ainda se fala alguma coisa do que é casamento. E se nós estamos vendo tantas inovações, propostas, possibilidades, né, aberturas de todas as formas, né, hoje a gente fala até de abrir a relação, a gente ouve de tudo que você possa imaginar ali fora. A gente tem que perguntar, está dando certo? Está sendo bom? Os casamentos estão sendo fortalecidos? As famílias estão cada vez mais fortalecidas? A gente sabe que não. Chegamos já num ponto, como falamos alguns domingos atrás, que no Brasil 50% já é divórcio. Cada 2 casamentos, 1 divorcia. Meus irmãos, mais que isso, só se for 100%. Vocês percebem que a gente chegou no limite? Não tem pior do que isso. Pior do que isso é ser 100%. Todo mundo que casa divorcia. Então, se a coisa perdeu completamente o rumo, e se casamento é algo que foi idealizado no coração de Deus, se nós cremos na palavra, em alguma coisa da Bíblia, e acreditamos que foi Deus que criou esse negócio, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai ouvir o mundo, não só as grandes inovações que estão aí, as propostas e as normatizações que o mundo oferece, mas até aquelas coisas que aparentemente são inocentes. Eu, como todos, a maioria dos casais aqui, já assistiu, gosto e continuo assistindo séries de comédia romântica, filmes de comédia romântica. Eu sou da época do Diário de Bridget Jones, gente. É antigo isso aí. Quem é dessa época? Aí você tem Friends. Aí você tem também How I Met Your Mother. Aí você tem Sex and the City. Tem inúmeras séries, filmes bonitos, filmes românticos, interessantes, que falam, que abordam, que destacam pontos sobre os relacionamentos, os conflitos, os casamentos, os namoros. E como entretenimento não vejo problema nenhum. Mas como fonte de princípios, isso é perigosíssimo. A gente precisa voltar para a palavra. Se está dando tudo errado, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Parece um jargão, mas não tem outra opção. Vamos ver o manual do fabricante? Você, como eu raramente paro para ler manual. Tem cada manual desse tamanho, gente, pelo amor de Deus. Vem aquelas letrinhas pequenininhas, está em várias línguas, né? Agora que os produtos que a gente compra da China, está em inglês, chinês, espanhol. A gente não lê manual, a gente vai lá pelo instinto e vai apertando o botão e usa mais ou menos. Quantos produtos a gente usa? Muito menos do que poderia. Eu já tive produto que eu estava usando e alguém falou, não, você não leu no manual, se você fizer isso, aí nossa. Nós não estamos lendo no manual do fabricante e por isso estamos apanhando nessa área. Demais, já 2 para 1, gente, aí, cada 2, 1 divorcia, mas pior que isso não tem. E quando a gente volta para a palavra de Deus, eu acredito que esse texto que eu escolhi, ele faz uma síntese da essência do que é o casamento. Lamento dizer para os jovens que vão se casar, para as mocinhas, os mocinhos que estão sonhando com casamento, deixa eu te contar uma coisa. Primeiramente, eu tenho que te dizer isso. Casamento não tem nada a ver com você.
Presta atenção no que eu vou falar. Casamento não tem nada a ver com o casal. Casamento, inicialmente, a origem, quando Deus criou o casamento, Ele não estava pensando em você. Você não é o padrão, você não é a essência, você não é o centro do casamento. Não é o casal. O que eu vou falar aqui contradiz tudo que a gente escuta lá fora. Tudo que já foi escrito nesse mundo sobre vida, relacionamento, romance. Esquece tudo isso. Se você quer ler no manual. Casamento não tem nada a ver com o casal. Ponto. Pastor, pelo amor de Deus, aí você desconstruiu tudo? Sim, eu estou desconstruindo tudo que você já viu sobre casamento lá fora, nas comédias românticas, nas séries, nos livros, nas conversas com os amigos do trabalho, da escola, a visão que esse mundo tem, mesmo a mais nobre, quanto mais a mais pervertida e promíscua que está nos dias de hoje. Não estou nem falando disso. Eu estou falando daquela mais nobre, aquela mais bonita, aquela coisa romântica, bonita que a gente vê nos filmes, que arrepia, que emociona. Fala um filme assim, romântico, bonito. Alguém pode me falar um filme romântico bonito, que vale a pena assistir? As meninas aí, me ajudam aí, gente, vai. Cita um bonito aí. Hã? O Amor para Recordar, lindo, lindo, evangélico. Então, evangélico, esse já é um pouco evangélico, né? Que mais? Como? Nossa, foi lá no baú. Onde, irmão? Como é que era o nome? Volta dos que não foram. Isso aí eu não conheço, não, Senhor do céu. Pensa em tudo que você já leu, ouviu, assistiu. E agora eu vou te propor uma coisa. Casamento não tem nada a ver com casal. Esquece. Não tem nada a ver com casal. Efésios está nos mostrando uma coisa muito séria, gente. Pensa bem nessas palavras. Ele começa a fazer uma comparação. Assim também, Cristo é o cabeça da igreja, sendo mesmo Ele o Salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres ao marido. O marido ama a mulher como Cristo ama a igreja. Vocês percebem essa comparação? Que não é só uma coisa bonita, uma coisa assim, olha que legal, né? Que bonito, que comparação bonita, né? Não, gente, não é uma comparação bonita, não. É uma pregação, é uma parábola. Deixa eu falar uma coisa, por que casamento temporário? Eu vou te falar a essência desse livro. Porque casamento realmente é temporário. Casamento é temporário. O mundo prega assim, aquele amor eterno, as pessoas morrem de amor. Fala, eu amarei você eternamente com esse amor romântico. Não vai, não é verdade isso. Onde está escrito isso na Bíblia? Isso não existe. Casamento tem começo, meio e fim. Quando você faz o voto do casamento, você fala até que a morte o separe. Começa por aí. Casamento não é eterno. Todas as histórias românticas pregam, ensinam. O mundo ensina uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus planejou. O casamento não é eterno. Não é para sempre. Não vai passar da barreira dessa vida. No dia do casamento você vai fazer um voto, até que a morte o separe. Então casamento é temporário. Já faz a gente repensar muita coisa. Espera aí. É temporário. Por melhor que seja, vai acabar. Por pior que seja, aguenta mais um pouquinho que está acabando. Mas é quase isso. O casamento é temporário. Só que existe uma aliança eterna que ultrapassa os limites dessa vida. E é tão óbvio e claro e lógico isso, só que a gente está tão, vamos falar assim, entorpecido com a mensagem romântica de amor que o mundo nos ensina, diariamente nas novelas, nos filmes, nas séries, nos livros, em tudo, nas terapias familiares, tudo que ensinam aí fora para a gente, tudo. A gente está tão entorpecido com isso, que a gente não percebe as implicações do que a Bíblia está falando. Deixa eu contar com você. O que nos liga aqui na terra, família, são os laços sanguíneos. Essencialmente é isso. Fora as exceções. Você se une a mulher ao homem a mulher, os dois se tornam uma só carne. Os laços sanguíneos, eles são temporários. Eles terminam aqui.
você não vai ter a sua família como ela é hoje na eternidade. Você não vai ter o seu cônjuge lá na eternidade. Calma. É melhor. Dizer que os laços sanguíneos são eternos, você está invalidando, diminuindo e empobrecendo um outro laço sanguíneo. Qual? O que nos une eternamente? Que sangue que nos une eternamente? E qual é mais forte? O meu laço sanguíneo, do meu sangue que corre nas minhas veias, ou o sangue de Cristo que correu nas veias de Cristo, foi derramado na cruz por mim? Qual é mais valioso? Qual é eterno? Qual tem um preço inestimável? O meu sangue? Qual aliança é mais importante? A minha aliança sanguínea que eu fiz com alguém aqui na terra e formei uma família temporariamente, por um brevíssimo período de tempo, alguns poucos anos? É óbvio que não. Isso é lógico. Isso devia ser uma dedução básica. A gente começou a ler o Evangelho e já ia perceber isso. Mas a gente não percebe. E a gente não vive a essência do casamento nessa perspectiva, que é muito mais profunda, é muito mais séria. Você está se unindo, pressupõe-se que você está nos princípios bíblicos, com outro cristão ou uma outra cristã, já começa por aí. Eu tenho que dizer para você que a Bíblia não aprova casamento misto. Isso nem pensar, eu estou falando dentro do contexto cristão. Você está se unindo com um irmão em Cristo, porque em Cristo morreu na cruz, e que existe uma aliança entre você e ele, e ela, que antecede a união carnal dos dois se tornarem uma só carne. O casamento, a união sanguínea humana que a gente faz aqui, ela é temporária, mas há uma aliança eterna entre vocês. Por isso que Jesus vai dizer para os discípulos na época, sobre essa questão, de um homem que casava e ficava viúvo, casava de novo, ficava viúvo, casava de novo, e lá no céu como é que vai ser? Um monte de mulher, né? Ele fala, não, no céu não casa, nem se dá em casamento. Não serão os laços sanguíneos que irão nos unir lá, mas são os laços de um sangue eternamente pago na cruz, que nos uniu e nos fez um só em Cristo. Então, essa comparação de Cristo à igreja, o noivo e a noiva, e ele depois aplica isso para o casal, e fala assim, ó, assim como você tem que viver aqui na terra, assim como Cristo amou a igreja, você vai amar sua esposa. Esposa, como a igreja está para Cristo, você vai estar para o seu marido. Então, você é uma parábola. O casamento não é sobre você. O casamento não é sobre o casal. O casamento não é para a tua felicidade. O casamento é uma pregação, uma parábola viva, que é a maior expressão do amor de Deus aqui na terra. Olha como é sério isso, gente. Por isso, o mundo está louco completamente, quando eles querem aplicar casamento a qualquer outra coisa, que não seja um homem e uma mulher. Os dois um só em Cristo. Qualquer coisa que passa disso é uma aberração, é abominável diante de Deus, desculpa falar. Porque surgiu no coração de Deus a união dele, do Senhor com a sua igreja. E ele então, para pregar e mostrar a maior expressão desse amor de Cristo com a igreja, um amor sacrificial de alguém que morreu e se uniu, porque o povo de Deus se tornou um só com a igreja. Ele fala assim, ó, eu vou fazer com que aqui na terra os seres humanos expressem esse amor. Então, o casamento não é sobre seres humanos, não é sobre o casal, não é nada, não tem, esquece romance, esquece tudo isso. Isso aí vem depois, isso vai ser importante, calma. O casamento é a expressão do amor de Cristo pela sua igreja, aqui na terra, uma parábola contínua. É quando dois irmãos em Cristo, vamos pregar o evangelho junto? Vamos, como? Vocês podem sair distribuindo folheto aí na rua, ou vocês podem falar assim, ó, eu vou casar e me tornar um só com você. E o nosso casamento será uma pregação para o mundo do amor de Cristo pelo seu povo. Você entendeu isso? Você entendeu que você foi chamado para se casar e se unir com uma pessoa para pregar o evangelho através do seu casamento? Você tem noção de que é isso? Você tem noção das implicações disso?
Dois irmãos se conheceram na igreja, falaram, vamos pregar o evangelho junto, até que a morte os separe. E eles fazem um voto, perante Deus e perante a igreja. Casamento é isso, essencialmente, inicialmente. Tudo mais que existe, esquece, joga no lixo, não serve para nada. Isso é o início de tudo, aí nós vamos construir em cima dessa base. Então não tem opção. Não estou bem, não estou feliz, não gostei de você. Não... Meu irmão, você é louco? Isso é um voto. Diante de Deus. Não tem volta. Não tem volta. Meus irmãos, isso é tão sério, que quem casou uma vez, está casado para sempre com aquela pessoa. A união íntima e sexual, ela é indissolúvel. Esse mundo, meus irmãos, vamos pensar, esse negócio é tão sério, que o pessoal não caiu a ficha, eles não têm noção do que está acontecendo. As pessoas que estão se unindo intimamente com outros, são inúmeros casamentos diante de Deus. Um dia vão prestar conta. Isso é muito sério. Então o casamento é uma parábola do amor de Deus, expresso aqui na terra por um homem e uma mulher. E quem estabeleceu, quem criou, essa é a metáfora. Por isso que não existe nenhum outro casamento. Nada mais poderia ser chamado de casamento, a não ser um homem e uma mulher se tornar os dois uma só carne. Só. Eu sei que isso aí cria um problemaço com a sociedade. Eles podem chamar do que eles quiserem. Mas, biblicamente falando, isso não pode ser chamado de casamento. A gente vai respeitar que a gente está numa sociedade, né? Uma sociedade que não é cristã, tá? A gente tem que conviver com o diferente, a gente tem que respeitar as pessoas, mas a gente tem que entender que isso é a verdade. Então, jovem que ainda não casou, você está pensando em casar? Pensa bem. Você vai fazer um voto diante de Deus e dos homens, de se unir com um irmão ou uma irmã em Cristo, e vão fazer um voto, que vocês vão pregar o evangelho juntos, até que a morte os separe. Você não é obrigado a fazer isso. A Bíblia diz que voto é assim, ó, como a gente fala, se você fizer, cumpre, porque é melhor que não faça. Ninguém é obrigado a fazer voto, porque casamento tem que ser livre. Ninguém põe uma arma na cabeça e fala, você vai casar comigo agora. Não, é voluntário. Os dois tomam essa decisão de se unirem em uma só carne, vão pregar a Cristo juntos, formar uma família. Essa família é imperfeita, o casal é imperfeito. Eu vou chegar nesse ponto, fica tranquilo que é uma série isso, gente, não é uma pregação de um domingo. Domingo que vem vai ser pior. Fica tranquilo, mas vai ser bom. Entende? Então, mas a base é essa aí. Não tem como fugir disso. É um voto. E a Bíblia fala, você aqui vai fazer um voto? Você tem que lembrar que o voto não é com a pessoa que você se uniu. O voto é com Deus. O voto de fidelidade, o voto de amor, o voto de amar como Cristo amou a igreja, é com Deus. Você está fazendo um voto. Senhor, eu quero pregar o amor do Senhor aqui na terra. E eu escolhi ela, essa irmã em Cristo, para pregar até que a morte os separe, tá bom? Deus, você quer mesmo? É ela mesmo? Aí ele vai dizer para ela a mesma coisa. Deus vai dizer, é isso mesmo que você quer? Você está fazendo um voto, é voluntário, não dá para voltar atrás. O namoro era para você conhecer. A turma acha que o namoro é para namorar. Não, namoro é para conhecer. E você toda hora se perguntar assim, eu vou pregar Cristo com essa pessoa? Até que a morte os separe? Eu vou fazer um voto? Vou me tornar um com ela e vou formar uma família. E nós vamos ser uma célula de Cristo aqui na terra, pregando o evangelho até que a morte separe. Então é isso o casamento. Os dois, uma só carne. Essa é a base onde tudo começa. Os laços espirituais são mais profundos, eternos que os laços sanguíneos. Mas nós temos esse laço sanguíneo, ele é temporário. Por isso que o casamento é temporário e é uma parábola de uma aliança eterna. Então, em última instância, você vai ficar eternamente com essa pessoa. Só que depois, numa outra dimensão, não serão mais os laços sanguíneos, serão os laços muito menores. Oxe, tem que ser. Os laços de Cristo tem que ser melhores do que do sangue de Cristo, tem que ser melhor do que os laços sanguíneos nossos, humanos, carnais e imperfeitos. Então você vai ter um amor por essa pessoa num nível que você não vai ter aqui na terra. Você nunca vai conseguir amar essa pessoa aqui na terra, um amor perfeito, porque você é pecador e imperfeito. Mas um dia você vai amar essa pessoa lá na eternidade. Só que não vai haver mais exclusividade. Vai ser um povo e um Senhor. E você não vai ter mais as necessidades humanas de afeto, de carinho,
de cuidado, de tudo isso que a Bíblia nos fala que a gente precisa ter aqui na terra, que é a forma de nós expressarmos amor. Quando o homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, e como a esposa ama o seu marido, da mesma forma que a igreja deve amar Cristo. Essa relação é tão profunda. Aí nós vamos nas implicações, pastor. Isso é muito sério. Quando ele fala amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja, é só a gente olhar para Cristo. Aí, meu irmão, homem, é para nós. Pesado. É muito pesado. Os homens hoje não têm noção do que eles estão entrando. Quando ele faz um voto que vai amar aquela mulher como Cristo amou a igreja, ele não tem noção do que está acontecendo. Ele está pronto a morrer por essa pessoa? A pergunta é essa. Morrer por essa pessoa. Se você não estiver pronto a morrer por essa pessoa, não dá certo. É muito sério isso. Vai abrir mão de qualquer coisa, o preço que for necessário pagar. E o preço mais precioso é a própria vida. Então não tem. Se torna a pessoa mais importante da sua vida aqui na terra. Aqui na terra, sim. A Bíblia chega e fala, deixar pai e mãe, não é abandonar, mas desvincula. Corta cordão umbilical. Se você tem intimidade emocional com qualquer outra pessoa, mais do que com o seu parceiro, a sua parceira, que você se une os dois numa só carne, isso vai trazer problema na relação. Se você, quando tem alguma coisa, você compartilha com outra pessoa antes de com o seu cônjuge, se você não tem essa intimidade emocional, os dois se tornam uma só carne, se ainda há uma interferência familiar nociva na relação, muitos casamentos terminam por causa disso, porque não entenderam o deixar pai e mãe, os dois se tornar uma só carne, que Paulo fala tão claramente aqui. Os dois agora, a pessoa mais importante na sua vida. E quando os filhos vierem, os filhos também não são mais importantes que o casal. Os filhos serão o quê? Mais uns que nós vamos preparar para que eles encontrem um companheiro, uma companheira, e os dois se unam para juntos darem continuidade e pregar o evangelho a Cristo e tudo mais. Então, eles vão sair de casa, eles vão deixar você, papai e mamãe, e vão embora. E o ninho vai ficar vazio, volta você de novo. Essa união, essa unidade, a pessoa mais importante, a coisa mais importante. O trabalho é para abençoar o lar e glorificar a Deus nesse sentido. Tudo que você faz fora tem o propósito final de edificar essa relação e essa família. Não é o contrário. Qualquer coisa que entre no meio, que atrapalhe, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, porque para a santificar, purificando por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então olha a responsabilidade que os homens têm, de apresentar as suas mulheres perante o Senhor, como está cuidando. Você é o sacerdote dela, você ora por ela, você protege ela, você provê para ela. Aí nós vamos entrar às vezes com o mundo. O mundo, para mim é diabólico, gente. O mundo, ele distorceu tudo. Essa inversão que a gente vê, das mulheres se masculinizando, das mulheres tomando a frente, essa pregação, como mulher eu não preciso de um homem. Isso vai totalmente contra o que a Bíblia coloca. Não é questão de precisar, é questão do que para que foi criado. É função, é propósito, é muito mais profundo. Então não é errado mulher trabalhar, mulher ganhar seu dinheiro, óbvio que não é errado isso. Não é errado o homem ajudar em algum serviço doméstico, óbvio que não é, a coisa é muito mais profunda. Mas é claro que os desafios vão aumentando, a mulher vai sobrecarregando, com cargas profissionais que vão adoecendo, com cargas dentro da casa que vão esgotando. Então, o homem tem que ter essa visão, de que mulher é o vaso mais frágil, e que está sendo, Satanás colocou a mulher numa posição que ela está sendo
destroçada, esmagada, cobrada de todas as formas, de todas as esferas. Ela tem que ser mulher bem-sucedida lá fora, ela tem que ser a melhor mãe, ela tem que ser a melhor esposa, a casa tem que estar impecável, ela tem que estar bem, ela tem que estar lipo, né? Tem que estar tudo fit. Tudo tem que estar bem, ela tem que ter bom humor, rindo para todo mundo, toda hora. Ela tem que estar bem, ela tem que estar bonita para o marido, ela tem que estar uma boa mãe, ela tem que ser uma boa irmã, boa cristã, boa profissional. Meu irmão, as mulheres piraram. Não dá. Elas não estão aguentando. E o mundo impôs isso. Uma coisa é o casal em comum acordo. Não, a mulher fala, eu vou dar um passo a mais aqui, ó. Vou assumir um cargo a mais na minha empresa, vamos ganhar um pouquinho a mais, mas nós vamos ter que tirar algumas cargas aqui, vamos estabelecer algumas coisas, ó, não tinha empregado doméstico em casa, agora eu vou ter que pôr, porque eu não vou aguentar, de cuidar da casa, do lar, das crianças. Sabe, o casal, ele tem que ter aquela combinação, ele tem que sentir o negócio. Se está apertando, pé. O que está acontecendo? E o homem também, gente. O homem, a gente fala, mas o homem é aquele que sofre em silêncio. A maior taxa de suicídio é homem. O trabalho do homem, a vida do homem, a cobrança que existe natural do homem é absurda. Então, os dois estão sob uma pressão sobre-humana. E os casamentos não estão aguentando. E porque nós estamos lendo lá fora. Aí a gente vê a comédia romântica, a mulher fala assim, eu não estou feliz nesse lar. Aí ela larga o cara e vai atrás de outro. O cara também fala assim, minha mulher me deu 3 filhos, cuidou da casa, trabalhava, hoje está surtada, estribuchada, feia, gorda, largada. Mas você que cuidou dela. Quando o pai dela te deu ela era assim. Ela era bonita, ela era sã, entendeu? Agora está surtada, entendeu? Ela era bem cuidada, agora está acabada. Então, você cuidou dela. Agora você apresenta ela para Cristo. Aí, ó, a mulher que o Senhor me deu, que eu fiz com ela. Ela está louca, surtada, entendeu? Estribuchada, completamente. Fomos nós, homens, que cuidamos e pegamos ela lá, novinha, bonitinha, né? Tudo arrumadinho, uma princesa, né? A gente tira a princesa lá de dentro do castelo, do rei, e fala assim, ó, eu sou o príncipe, eu vou casar com ela, eu vou cuidar dela igual uma princesa. Aí dá uns anos, o pai vai lá ver a princesa, pelo amor de Deus, né? Ela com o avental toda descabelada, surtada, louca, tudo. Então, olha, o que você fez com a princesa? Aí devolve para o pai, toda estribuchada. Então, se a gente for pensar, é isso que está acontecendo com os casais. E a cobrança do mundo que vem de todas as formas sobre as mulheres, sobre os homens. Então, vamos retroceder, gente, para tudo, não está dando certo. Vamos ver o que a Bíblia ensina. Vamos ver o que a Bíblia está mostrando aqui. Homens, a mulher tem que sentir que você está pronto a dar a vida. Não é mudar uma meia dúzia de coisa, é dar a vida. Enquanto ela não sentir isso, a mulher tem necessidade de segurança. Não é só financeira, não é só dinheiro. É atitude. É aquele homem que, sabe, que teme a Deus antes de tudo. Que sabe que ele fez um voto com Deus. De dar vida pela mulher. A mulher, se ela perceber isso, você acertou, ganhou na loteria. Esse homem que olha para Cristo, eu fiz um voto. Eu vou até o fim. Eu vou cumprir esse voto. Eu vou dar minha vida por ela. Acabou. Ele pode ser pobre, feio. Dá uma melhorada, dá uma repaginada nele. Ele vai trabalhar, ele vai prosperar. Mas se ele teme a Deus, a Bíblia diz que Deus abençoa. Mas aquele que não teme, Deus não abençoa. Quando você vai conhecer um homem ou uma mulher, vocês jovens que ainda vão, quem casou aguenta, agora vai, até o final, vamos embora. Então, vocês que estão aí da opção ainda de escolher, olhe isso. Ele teme a Deus, antes de tudo. Antes de tudo. Vós, esposas, mulheres, quando ele fala da mulher para com o homem, é o tema mais difícil do nosso século, né? Mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Aí o mundo vai e faz uma distorção absurda. Não, porque mulher, e pega essa palavra e esse contexto do marido e mulher e transfere para o gênero. O texto está dizendo assim, que mulher é submissa aos homens. Não é um problema de gênero aqui, gente.
Não é o sexo feminino submisso ao sexo masculino. Isso não está na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Está falando ao seu próprio. Tem uma intensidade aqui, uma especificidade. É específico, gente. Mulheres sejam submissas ao próprio marido. Ela nem ao pai mais ela vai ser submissa. Ela não deve mais ser submissa ao pai. Ela honra o pai, ela respeita o pai, mas a submissão dela não é mais para com o pai. E para com nenhum outro homem no mundo, a não ser para um, que, supostamente, é um homem que teme a Deus e fez um voto que daria a vida por ela. Aí é boa. A missão do homem é dar a vida pela sua mulher, por Cristo. Então, a submissão é submeter, é o que vem de baixo e dá apoio. A ideia é essa. Eu vou dar o suporte para que ele cumpra a missão dele. A pergunta que a mulher tem que fazer é assim: eu estou dando suporte para que ele cumpra a missão dele? Estou facilitando ele cumprir a missão dele de me amar? Claro que você tem um momento que você não está bem. A mulher tem TPM, mulher tem um dragão no estômago, que ela não come, não sei o que acontece. Mulher tem umas coisas diferentes, ela tem uma troca de hormônio que não é normal, aquele negócio, a gente não entende. Você estuda, mas nunca bate. Você segue lá as tabelinhas, mas nunca bate. É um negócio complicado. A mulher é uma coisa complicada. Mas, a gente tem que perguntar para as mulheres: você tem facilitado o seu homem a cumprir essa missão? Dele dar a vida por você? Você tem amado o seu marido a ponto dele sentir impelido de dar a vida por você? Nesse sentido, gente, é que é submeter a missão do outro. E a missão dele é ser o cabeça nesse projeto de vida, de testemunhar o nome de Cristo aqui na terra, como a maior expressão do amor de Deus pelo seu povo num casamento. A maior missão do homem é essa. E ele vai amar a sua esposa como Cristo a igreja. E a mulher submissa ao marido como a igreja a Cristo. Simples é isso. Na prática, não é fácil. Todo mundo sabe. Como eu já disse, a pressão de ambos os lados é sobre-humana nos nossos tempos. O desafio é absurdo. Até mesmo, vamos dizer assim, a influência que a gente está recebendo sem perceber, dia e noite, no nosso convívio social, na opinião das pessoas, os conselhos que a gente escuta, o que a mídia ensina, o que o discurso romântico apresenta, vai diametralmente contra tudo que Deus ensina. Nunca a Bíblia diz que você casa para ser feliz. Não existe isso na Bíblia. E o mundo ensina isso. E se você não está feliz, você abandona e troca. Meus irmãos, quando a gente pensa nas implicações disso, diz os dois, uma só carne, e quando todas as metáforas bíblicas na união do casal, elas apontam para isso. Quando diz lá, o que Deus uniu, não separe o homem. Olha a seriedade disso. É tão indissolúvel como é indissolúvel a união de Cristo com a igreja, porque a Bíblia fala que Cristo e a igreja se tornam um só. Então, olha a seriedade disso. Então, esse problema é antigo, está lá na época de Moisés, o divórcio. E ele vem se arrastando por toda a Bíblia. E nós vamos ver várias passagens falando sobre isso. E eu tenho que fazer uma ressalva. Primeiro, nós não vamos... É assim, né? A igreja, ela destrói os divorciados, manda para o inferno os divorciados. Aí eu vou ter que contar uma piada aqui para poder quebrar o negócio e vocês vão entender. Você já viu a história daqueles dois que se converteram? Os dois eram do mundo. Um deles estava preso, tinha cometido um assassinato. Se converteu, foi para a igreja, deu testemunho. E ele era do mundo, não conhecia o evangelho. Ele cometeu assassinato, matou a própria esposa, ficou muitos anos na cadeia, cumpriu lá a sua pena, veio para a igreja, se converteu. E o outro era divorciou da mulher, veio para a igreja, se converteu. Os dois estavam lá. Aí os dois foram examinados por um cargo na igreja. Aí, nas leis da nossa igreja, falou, divorciado não pode esse cargo. O outro homicida se converteu, né? Aí ele pode. Aí foi ordenado lá o que era assassino, porque agora converteu, deu testemunho, matou.
Aí alguém disse assim, na próxima, então o divorciado não pode mais fazer nada na igreja. Então, porque... Aí a conversa é assim, agora então na próxima você mata ela, né? Porque você divorciou só. Aí você não pode fazer mais nada, você está lascado. O resto da sua vida você vai carregar essa marca do divórcio, demonizando o divorciado. Então, eu tenho que fazer essa ressalva, tá? Que as pessoas veem como estão. A gente não sabe o que aconteceu na vida das pessoas, a gente não sabe na intimidade, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas, então, quem está divorciado, está divorciado. Se você divorciou 2, 3, 5, não importa. Para aí. Agora eu estou falando para os que já estão casados e estão pensando em divorciar. Está entendendo? Então eu quero aliviar dos que já foram pelo processo do divórcio, porque a igreja demoniza o divorciado e exalta até o assassino, né? Não, ele dá o testemunho lá, ele se converteu a Cristo, né? Então, a gente precisa, mas vamos pensar a seriedade desse negócio. Eu estou falando agora para os casados ou que estão pensando em casar. Gente, isso é muito sério. Tanto que o problema nem é, biblicamente falando, o divórcio em si, é o novo casamento. Porque quando você se uniu intimamente com uma pessoa, você se tornou uma só carne com ela, e nada faz isso voltar atrás. Esse que é o problema. Então, o que o mundo está pregando hoje, essa promiscuidade de abrir, de relações múltiplas, isso é a coisa mais diabólica que existe para afrontar a essência do que é o casamento, os dois uma só carne. E na prática, isso está fazendo com que uma geração emocionalmente doente, porque eles não têm noção das implicações emocionais e espirituais de múltiplos relacionamentos, como a gente está vendo no mundo hoje. Então, isso é muito sério. Quando Deus fala que Deus uniu, não separe o homem, a gente tinha que levar muito a sério isso. E a justificativa para o divórcio era mínima. Por exemplo, quando houve um abandono de lar, né, fala assim, encontrou algo sexualmente ilícito, uma traição, uma infidelidade, uma coisa muito grave e que é irremediável, não tem como voltar atrás, então, não existe, os motivos que a gente vê os divórcios de hoje, pelo amor de Deus, as pessoas estão brincando com isso, e Deus vai cobrar dessa geração. Quando a gente volta para o manual do fabricante, a gente pensa na seriedade disso. Por exemplo, a Bíblia fala assim, sobre o leito sem mácula. E quanto aos adúlteros, Deus os julgará. Poucas passagens na Bíblia falam da forma tão direta assim, Deus vai julgar esse tipo de coisa. Está debaixo do juízo de Deus. Então, o que significa? Deixa eu contar uma coisa para você que está casado. A traição, qualquer tipo e qualquer nível de traição, não é contra você. Se você conhece a palavra, se você se uniu com alguém que conhece a palavra, não é contra você. Obviamente, primeiramente é contra Cristo, é contra o Senhor da igreja. A pessoa está comprando uma briga com Deus. Ela fez um voto diante de Deus, ela está quebrando um voto da coisa mais sagrada que existe aqui na terra, no sentido de promover o reino de Deus. Então, se a gente for pensar bem, quando alguém quebra essa aliança e ele se coloca debaixo do juízo de Deus, é uma traição contra o próprio Senhor. E quem na Bíblia representa a figura do traidor nos relacionamentos íntimos que Jesus tinha? Quem era o traidor? Quem traiu Jesus? Judas. Percebeu? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu não estou ensinando que não há perdão para a traição diante de Deus, mas eu estou mostrando que a única comparação que eu tenho na Bíblia é com Judas. Tão grave que é. E que não houve perdão para ele. Não houve arrependimento. É muito grave. Ele se colocou debaixo do juízo de Deus e ele foi condenado eternamente. Então assim, a gente tem que pôr isso para o pessoal não brincar com esse negócio. Porque está na Bíblia, então vamos rasgar da Bíblia. Deus coloca o leito sem mácula, mas quando houver traição, Deus julgará. É biblicamente se colocar debaixo do juízo de Deus. É se colocar no lugar de Judas aqui na terra. Pensa, é isso. A representação do que é uma traição está em Judas, com Cristo. A representação
disso, aplicado a um relacionamento, é quando um se coloca em uma situação de potencial traição do outro. Isso é uma implicação de tudo que nós estamos aprendendo aqui na Bíblia. É muito grave. Então, quem trai, pode ter certeza, está numa situação 1000 vezes pior do que quem foi traído. Se você sofreu uma traição ao longo da sua vida, saiba que a pessoa que traiu, ela está debaixo do juízo de Deus, ela precisa da sua oração, não é você. Ela quebrou a aliança, ela rompeu, e um voto e uma aliança que ela fez primeiramente com Deus, você não tem nada a ver com isso. Lembra, casamento não tem nada a ver com você, casamento é uma aliança com Cristo. Então, o amor que eu tenho para com o meu cônjuge, primeiramente não tem nada a ver com o meu cônjuge, tem a ver com Cristo. A traição com o meu cônjuge não tem nada a ver com o meu cônjuge, tem a ver com Cristo. Enquanto a gente não entender isso e aplicar em todas as esferas do relacionamento, a gente não entendeu o que é casamento. As pessoas vão pensar milhões de vezes antes de trair, pensar milhões de vezes antes de divorciar, pensar milhões de vezes em não viver o evangelho dentro do casamento, porque é loucura entrar nisso e brincar com isso. Para Deus isso é muito sério. Comece que o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo. Então quando os dois se tornam um só, os dois se tornam um templo. E você tem uma unidade física, sexual, espiritual, emocional, e qualquer possibilidade de quebra dessas unidades em qualquer esfera é traição com Cristo. Você não pode ter intimidade emocional com outra pessoa, senão com seu parceiro, sua parceira, seu cônjuge, a quem você se tornou uma só carne, jamais. Essas pessoas que têm amiguinhos e amiguinhas, que contam tudo, que abrem o coração, que transferem a sua intimidade emocional para outros, pode ver que estão perdendo intimidade emocional dentro de casa. E é uma quebra de um princípio bíblico que traz consequências. São aberturas e brechas que os casais hoje normatizaram, que estão destruindo relacionamentos e trazendo sobre si a ira, a justiça e o juízo de Deus. E a gente tem que expor essas coisas na igreja, gente, para a turma não brincar mais com esse negócio. Isso é muito sério. Se eu falar assim, é a coisa mais séria que tem, porque a Bíblia fala que todo pecado é fora do corpo. Mas qualquer pecado que seja no corpo é pior, é mais grave, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então percebe a gravidade disso? Então eu preciso preservar os divorciados, tá? Mas eu preciso alertar aqueles que estão casados ou pensam em casar. Isso é a coisa mais séria que você pode fazer nessa vida. É a decisão mais séria que você vai tomar na sua vida. É isso. É sobre isso. E depois que você entrou nisso, não tem volta, não tem retorno. Por isso casamento não é brincadeira. Não é para criança, não é para adolescente, não é para gente que tem uma mentalidade romântica dos filmes, novelas, esquece tudo que a sociedade ensina, esquece. É para adulto, para gente disposta a pagar o preço, para gente pronta a sofrer em sacrifício vivo aqui na terra, um pelo outro, gente pronta a dar a própria vida. Se tivesse que fazer assim um checklist do que é mais importante para entrar no casamento, você está pronto para dar a própria vida? Não, então não casa. Se não está para isso, quanto mais para essas coisinhas outras, que vai surgir no meio do caminho, que pelo amor de Deus. Então, essa geração, meus irmãos, deveria haver em nós, que conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, uma mensagem muito forte. Nós que conhecemos a palavra de Deus não poderíamos brincar com isso. Nós somos a pregação que o mundo vai ver. O amor de Deus pelo seu povo, de Cristo pela igreja, representado na união de dois irmãos que se conheceram na fé e decidiram, vamos juntos pregar o evangelho até que a morte os separe. Era isso que o mundo deveria ver em nós. E essa metáfora está espalhada em toda a Bíblia, gente. Desde o Antigo Testamento, em Oséias. Olha agora a profundidade, como a coisa vai se tornando mais séria, a ponto de a relação do Senhor com o seu povo estava se tornando promíscua, na medida que o povo buscava outros deuses. Aí Deus chama um profeta chamado Oséias e fala assim, você casa com uma mulher promíscua.
E agora eu vou ensinar o povo. Deus fez a regrinha inverteu a regra. Agora vai falar assim, ó, eu vou ensinar o povo agora o que eles estão fazendo comigo. Porque a relação é do Senhor com a sua igreja. Eles tornaram promíscuo essa relação. Aí ele pega e fala assim, casa com uma prostituta. Oséias foi lá e casou. Tenha muitos filhos, vai dando nome para os filhos. E a prostituta traía, ele ia de novo. Aí Deus pega e chama o povo e fala assim, ó, tá vendo o que está acontecendo com Oséias e aquela mulher promíscua? É o que está acontecendo com nós aqui. Deus inverteu o negócio. Olha a metáfora de novo aí. Da relação de um homem e uma mulher. Comparado com Cristo, com o Senhor e o seu povo. Olha a profundidade, desde o Antigo Testamento. Isso já estava lá, gente. Já era evidente, latente. Foi se tornando cada vez mais transparente isso. Sério. Então, eu posso pensar que assim como alguém que está em Cristo e flerta com outros deuses, e passa a ter uma intimidade emocional com outros deuses pagãos, é tão grave isso quanto num relacionamento. Alguém que está casado, unido com uma só carne, e olha para outros. É a mesma coisa, é tão grave quanto. E ele passa a ter intimidade, conversinhas, e se abre para outros deuses, vamos falar assim, no relacionamento do Senhor, da igreja com o seu povo. Era uma infidelidade espiritual, a Bíblia transfere para a infidelidade emocional na união de um homem e de uma mulher. Então tudo isso para mostrar a gravidade, a seriedade, para que pelo menos o povo de Deus, lá fora não tem como, a gente, vão rir da nossa cara se eu falar essas coisas lá fora, mas pelo menos para o povo de Deus, a gente tem que temer e temer muito a Deus nessa área. Não brincar com isso. Não dá brecha para o inimigo. Por isso que a Bíblia constantemente fala sobre isso. Quando lá Paulo escreve na carta aos Coríntios, ele fala da relação do homem à mulher, até na intimidade sexual. Não vos priveis um ao outro. Paulo escreve uma carta falando assim, ó, exceto por um breve período de tempo, mútuo consentimento, por uma causa maior, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Parece que esse mundo espiritual está de olho nessa pregação, como se Satanás falasse assim, ó, eu vou fechar a boca desse casal, eles nunca mais vão pregar o evangelho aqui na terra. Como? Eu vou incitar que eles quebrem essa aliança, quer seja numa intimidade emocional com outras pessoas, ou até sexual, seja o que for. Ele vai quebrando, ele vai minando, ele vai trazendo mensagens do romantismo na sociedade, mensagens das séries, mensagens da música, a sociedade pregando a promiscuidade, ele vai embutindo e vai normalizando coisas que são absurdamente abomináveis diante de Deus. Ele normaliza, que até aqueles que conhecem a palavra de Deus, nada a ver. O inferno tem duas coisas cheia: boas intenções e o tal do nada a ver. Quando a pessoa fala nada a ver, eu falei, eu vou ver na Bíblia. Se não tiver nada na Bíblia, é nada a ver. Mas se tiver na Bíblia, é tudo a ver. E Satanás está aí de olho, trabalhando para quebrar, para desconstruir os valores, os princípios, o manual do fabricante, porque ele fecha a boca. Ele impede que famílias testemunhem o amor de Cristo. Ele está impedindo que o amor de Deus avance aqui na terra, através de famílias que conhecem o amor de Deus. Não são famílias perfeitas, gente. Seu casamento nunca vai ser perfeito. Você casou com uma pessoa, um pecador e uma pecadora, que precisam constantemente de perdão, de graça, de misericórdia, assim como Cristo é misericordioso com a igreja. A gente tem que ser um com o outro, senão a gente não vai conseguir ficar junto. O perdão é contínuo, até o último dia da sua vida. Andar a segunda milha, relevar, aprender, mas estar disposto a crescer também. A mudar o que é necessário mudar. Então, o padrão e o parâmetro para nós não está lá fora, está aqui. Cristo e a igreja. Jesus me chama para amar a minha mulher como Cristo amou a igreja. Homens, pense isso. E Jesus te chama, mulher, para se submeter, dar apoio à missão do homem, em que ele vai amar
a mulher como Cristo amou a igreja e vai servir a Cristo aqui na terra, dentro do casamento, testemunhando essa mensagem, levando em conta todas as implicações que a gente viu aqui, tomando todos os cuidados, não brincando com fogo. O negócio é sério. Casamento exige muito e muito, gente. Períodos longos de dificuldade, de crises, de conflitos que surgem, e sem contar depois vem os filhos, e a demanda da sociedade, e os problemas aumentam. O casamento é muito sério. Mas eu também não quero diminuir a vontade de alguns, porque alguns vão falar assim, né? Ah, pastor, então é melhor não casar. Isso já acontecia desde a época de Jesus, viu, gente? Quando Jesus estabeleceu o que é o casamento, você se lembra? Quando ele mostrou o que era casamento para os discípulos, e ele falou que, falando sobre casamento, divórcio e tudo mais, ele expôs a conclusão dos discípulos assim, então melhor não casar. Já que o negócio é tão sério assim, melhor não casar. Foi o que Jesus falou. E a conclusão, que há 2000 anos, os discípulos, a igreja chegou, falou, o negócio é tão sério assim, então eu não vou casar não. Aí Jesus falou, mas não é todo mundo que pode falar isso. Tem gente que é apto a não casar. Aí ele vai falar dos eunucos. Gente que nasceu eunuco, gente que tem esse dom de permanecer no celibato, de viver sozinho, tem gente que tem esse dom, mas não é dado a todos, Jesus diz. Então, se você não tem um dom do celibato, tá, você vai casar, porque a Bíblia diz que é melhor casar do que viver abrasado. Então, você tem o dom do celibato? Fica solteiro. Se você não tem o dom do celibato, escolha uma pessoa que você possa se unir diante de Deus e ser juntos uma parceria para testemunhar Cristo aqui na terra até que a morte separe. Se não, fica solteiro. Mas se uniu, meu irmão, aí Deus te abençoe. Então eu quero incentivar os jovens também. Casar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Nossa, pastor, por tudo que você falou, sei não, hein? Tem umas meninas ali que estão falando assim, ai Jesus. É difícil achar homens e mulheres de valores, eu tenho que confessar para você. Se você achou, a Bíblia diz que herança a gente recebe dos pais, mas uma esposa sábia, temente a Deus, é herança do Senhor. É a maior bênção que você pode ter. E eu quero falar para vocês jovens que vão se casar, casar é muito bom. É uma bênção muito grande, você poder construir um lar, uma família, formar um núcleo, e formar ali uma junta de missão, os dois parceiros, para juntos aprenderem um sobre o outro, e formarem uma unidade, e juntos testemunharem a Cristo lá fora, e ser um instrumento nas mãos de Deus, para que outras almas, às vezes dentro dos nossos familiares, dos nossos parentes, é isso que acontece. Por isso, quando um casal se converte, a gente vai percebendo que aos poucos os familiares vão se convertendo, porque eles começam a ver Cristo na vida de vocês. Apesar das brigas, apesar dos desentendimentos, vocês estão lá juntos, se perdoando, acertando as coisas, lutando. Não é uma família perfeita, doriana, que a gente fala. Não, é uma família cheia de problema. Eles enfrentam doença junto e vencem, eles enfrentam conflitos, crises, problema na criação dos filhos, eles vencem juntos. As pessoas estão olhando. É algo maravilhoso. Ser usado e comparado com um relacionamento de o Senhor Todo-Poderoso do universo, Criador do universo, junto com o seu povo, e pensar que casamento é isso, uma parábola, uma metáfora disso, é algo extraordinário. É uma das experiências mais extraordinárias que o ser humano tem aqui na terra. Se tornar uma só carne e reproduzir, trazer filhos ao mundo. Você pode imaginar isso, gente? Essa é a maior bênção que a gente pode ter nessa vida. E eu quero dizer para os que já estão casados, se você casou e está casado com uma pessoa que teme a Deus, que está disposto, não alcançou, porque nesse processo ninguém alcançou, a Bíblia diz lá que, não que eu já tenha alcançado, mas corro para alcançar aquilo que Cristo alcançou por mim, aplica isso a tudo, tá? Então aplica para a vida cristã no casamento também. Então se você casou com uma pessoa que está disposta a crescer, teme a Deus, é fiel, não brinca com fogo, não dá abertura, tem valores. Meu irmão, você é pobre, feio, amém. Você ganhou na loteria, agradeça a Deus e viva com essa pessoa até o último dia da sua vida, agradeça a Deus, porque não acha mais gente de valores nesse mundo, gente. Esse mundo está cada vez mais perdido. Até dentro da igreja está ficando difícil de achar, de ir lá fora. Se você achou uma pessoa de valores, de princípio, que está disposto a dar a sua vida e vamos construir algo junto, isso é ganhar na loteria.
Não acha mais. Isso é uma espécie rara. É bênção de Deus. Se você casou com uma pessoa assim, que está lá aprendendo, tem os seus erros, tem os seus defeitos, ele é turrão, ela é chata, mas é de Deus. Fala amém. Seja feliz com essa pessoa. Agradeça a Deus. Entenda que os defeitos dessa pessoa vão exigir crescimento espiritual de você. Se uma pessoa que concorda 100% com tudo que você fala, um de vocês é desnecessário nessa relação. Isso não existe. Eu vou dizer uma coisa: o relacionamento, quando não há nada de conflito, alguém está se anulando. Alguma coisa está errada ali. A gente vai caminhar num processo contínuo de crescimento, aprendizado nos conflitos, que vão exigir dos dois. Namoro é para brigar. Porque a turma fala, namoro, põe casa para brigar, né? Não, briga agora. Quer brigar, briga agora. Fala tudo que você pensa, que você acha, seus valores, você briga agora. Quando você casar, não precisa mais brigar. Fala, já brigamos muito no namoro. Eu já mostrei o que eu penso, você mostrou o que você pensa, a gente chegou num consenso comum, e naquelas coisas mais conflitantes. Então, o namoro é para conhecer a pessoa. Na alegria, na tristeza, na briga. Aí briga e vai cada um para sua casa lá. Aí vai lá e fala mal dele para os seus pais. Não faz isso, porque depois seus pais não vão apoiar o namoro. O namoro é para vocês se desentenderem, para mostrar quem vocês são. Namoro não é para namorar. Namoro é para conhecer, para brigar, para realmente se desentender, para ver o que é. Vamos ver. É isso aí, eu quero ver ele no extremo. Eu quero ver ele bravo, eu quero ver ele nervoso, quero ver ela chata. E vou pensar assim, eu vou me unir com essa pessoa o resto da minha vida. Até que a morte separe. Namoro é para isso. Porque o namoro que a pessoa esconde quem é, depois casa, lascou. Só namorava, romance, fica vendo série romântica lá, fica vendo série, fica namorando, mas não conheceu a pessoa. Aí vão casar para brigar. É o que a gente está vendo hoje. Aí a turma casa para brigar. Casamento não dura nada. Então, namoro é a hora de mostrar quem é. Mostra a cara, tira a máscara. Quero ver seus defeitos. Aí você vai falar assim, ó, eu amo você, quero ficar com você, apesar de todos os seus defeitos. Aí sim, esse casamento vai dar certo. Então, os pais, se os namorados estão brigando muito, vamos ver o que está rolando, né? Eles estão mostrando quem são. Tem que ser o namoro, se não tiver briga, não casa. Enquanto não brigou, não casa. Tem que deixa ver. Ela tem que ver quem ele é, para ela decidir que vai ficar com ele ou não. E ele tem que ver quem ela é, porque casou até que a morte o separe. Leva a sério esse negócio. Vai até o fim agora. Em nome de Jesus. Amém? Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É isso que a Bíblia ensina sobre casamento. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Cristo e a igreja. Você é uma metáfora e Deus vai te usar e te abençoar nessa área. Feche seus olhos. Vamos falar com Cristo. Vamos orar, você que está namorando, para que Deus abra os seus olhos, tira a paixão, tira tudo, abra os seus olhos, para você ver os defeitos agora, que você tem que ver os defeitos agora. Você que está procurando alguém para namorar, pensa bem, se essa pessoa conhece a palavra, teme a Deus, ela é bonitinho, vai nessa, os dois vão ser um parceiro de missão. Se eu tenho um projeto missionário, eu vou chamar um pagão, ateu, para esse projeto comigo? Não rola. Então, temente a Deus, entendeu? Uma pessoa que está pronta para dar vida por você. Você que já está casado, que está sofrendo conflito, é isso aí, o casamento é para isso mesmo. Assim como um amigo afia o outro, imagina o casal, estão se afiando, aprendendo com os erros um do outro, perdoar, caminhar junto. E vamos junto. Você que divorciou, casou de novo, amém, meu irmão. Aconteceu lá atrás, morreu. Agora daqui para frente, acerta esse casamento e vamos para frente. Então, essa mensagem é para todo mundo, para o solteiro, para o noivo, para o namorado, para o viúvo, para o divorciado. Não é uma mensagem só para o casalzinho doriano, porque não existe esse negócio. Todo casamento aqui tem problema, gente. Todo casamento aqui tem problema. Eu sou pastor e eu te digo, não tem um casamento aqui que não tem luta. Se não é com casal, é com filho, se não é financeiro, é conflito. Todo casamento aqui tem problema. Alguns decidiram continuar.
e outros desistiram de continuar. A diferença é essa. Então feche seus olhos, fala com o Senhor. Enquanto a gente ora, eu vou chamar os presbíteros à frente, que nós vamos celebrar justamente um sacramento que fala de união, de aliança. Casamento é aliança, gente, é pacto, é voto. Enquanto eu oro, eu chamo os presbíteros à frente para a gente terminar com a Santa Ceia hoje, tá? Ó Pai amado, nós estamos sendo confrontados com a Tua palavra. Tão sério é o casamento, Senhor. Como isso exige demais, às vezes mais do que a gente pode, Senhor. Quebrantamento, transformação, mudança,